nesses casos, quando vão fazer documentários, vão fazer reportagens sobre o caso, não procura a defesa, procura sempre o Ministério Público. Ou seja, isso já conota uma questão de parcialidade, haja vista que o Ministério Público, nesse caso específico, está na função acusadora? Olha, o primeiro ponto que a gente tem que compreender é o respeito às autoridades, né? Autoridades, vamos dizer assim, instituídas, né? Nós temos ali o Ministério Público é um poder, né? Um órgão, é um poder. O Judiciário é um poder, né? Nós temos ali a Defensoria Pública não é um poder, mas já não é considerado um poder. E nós temos ali, né, os advogados, a advocacia, né, na defesa dos acusados. A Defensoria Pública, ela tem uma maior margem perante a sociedade de imparcialidade do que a defesa constituída por advogados particulares. Porque a sociedade, ela olha e diz assim, que o advogado, ele vai falar o que o cliente quer, ele vai defender o que o cliente quer, compreende? Isso não é verdade. Tem muitas das vezes que o advogado, ele tem que defender o cliente dele mesmo. O primeiro juiz da causa ali, ele vai lógico, para saber se vai assumir a causa, se não vai assumir. Às vezes o cliente, ele tá querendo, por exemplo, na polícia, prestar um interrogatório, tá querendo, eu quero falar, doutor, sou inocente, e nós temos que segurar, muitas das vezes, o acusado, para podermos conhecer o que tem totalmente na investigação, para que ele possa, quando for prestar os esclarecimentos dele, prestar esclarecimentos sérios, demonstrar, porque muitas das vezes existem pessoas inocentes que são processadas por mentiras, compreende? Em diversas instâncias. E nós precisamos saber, porque na hora que ele for ser ouvido, ele tem que já ir confrontando essas mentiras para que o depoimento dele seja sério. Porque senão, lá na frente, vai aparecer e dizer, não foi o que tu falaste. E aí ele passa por mentiroso. Ele está acompanhado de um advogado. Então isso é uma importância muito grande. O advogado está ao lado do réu no momento do interrogatório na polícia, ter a presença de um advogado, passa uma ideia de que aquele depoimento foi todo legal. Compreende? Isso é algo importante. Então, o advogado que acompanha o réu em um interrogatório, ele passa uma roupagem de legalidade para tudo aquilo que está ouvindo. Então, se a pessoa dá uma declaração que não é verdadeira, o cara dá uma declaração que ele se compromete, ele está com o advogado do lado, anular isso, mostrar que houve um equívoco depois, é muito difícil. Porque teve toda a solenidade necessária. Lógico, o advogado estava lá. Né? Quem vai acreditar que o cara foi torturado, aconteceu se o advogado estava do lado? E às vezes tem colega que chega depois e assina o termo, nem leu e assina o termo. Aquilo ali é como se fosse, aquilo ali vale mais do que um exame de corpo de delito. A assinatura do advogado ali presente. Então isso é importante, nós temos consciência. E as redes sociais hoje, como nós temos essa circunstância a primeira versão que eles têm sempre é o da polícia. Sempre eles têm a primeira versão da polícia, sempre eles têm a primeira versão do Ministério Público, e a primeira versão sempre impacta. Quando não, quando muitas vezes eles têm a primeira versão de influenciadores digitais. Hoje, muitas investigações criminais não começam nem na polícia, começam na imprensa, começam na rede social. Hoje nós temos alguns influenciadores que sai a notícia neles sobre crimes que aconteceram. Desses influenciadores, muitas das vezes, de fofoca, de questões que nem são, vamos dizer, cara de política ou de jornalismo, não, é de fofoca, de detalhes, assim. Aí vão para outros meios de comunicação, aí saem 3, 4, 5 blogs. Depois disso vai para os jornais de conotação séria do Estado e a partir dali vai para a polícia. Então existe sempre um modus operandi na imprensa com relação a isso. É muito forte hoje presente. Pode observar. Todos os casos de repercussão começam em um determinado blogueiro, né? E aí os outros saem publicando aquilo e daqui a pouco já está nos jornais, aí vai para a polícia e já chega na polícia com aquela pressão formada. E a pessoa já está sendo destruída ali naquele momento. Então hoje, o advogado, a defesa, ela tem que ter consciência, principalmente nos crimes midiáticos, tá? Que o enfrentamento, a defesa não pode ser só no processo. Ela tem que ser no processo, senão você não vai conseguir, porque você precisa de uma decisão judicial se houver processo, mas ela também tem que ser nas redes sociais. O advogado ele não pode entrar em embate e ficar brigando na rede social, não é esse o caminho. Mas agora o advogado ele tem que, por exemplo, ler todas as
os comentários que são realizados sobre determinado caso, como é que a população está reagindo com relação àquilo, porque também a proteção da imagem e do nome do cliente é algo que é importante na advocacia. Ô Lucas, a gente percebe nas redes sociais que é muito complexo, porque para advogado, até às vezes até em sites jurídicos, Sim. comunidades jurídicas, a gente vê que existem uns debates que forgem a realidade. As pessoas levam para parcialidade, levam para questão subjetiva, Sim. se colocam como vítima ali do crime ou até mesmo como acusado. Então é muito parcial. Isso em comunidades jurídicas. Agora tu imagina quando isso é jogado numa rede social, WhatsApp, Facebook, Instagram, e onde tem as pessoas que não têm nem um pouco de conhecimento jurídico. Então, ou seja, o que acontece na verdade é um lixamento social. As pessoas ali, todo mundo opina, todo mundo acusa, e o direito de defesa é zero, e a pessoa é exposta de uma maneira vexatória. Isso é um ato que tem ocorrido cada vez com mais frequência nas redes sociais, né? Tem, o advogado tem que saber lidar com isso. Eu vou te dar um exemplo.